Vamos aproveitar esta apresentação para falar mais um pouco de criptografia assimétrica e, neste caso, falamos das funções Dash. A nível de definição, uma função Dash aceita uma mensagem de tamanho variável m com uma entrada e produz um valor Dash de tamanho h, que é a função hash em função d. Para a mesma função hash, qualquer que seja o comprimento da entrada m, a saída h de m deve ter um tamanho fixo. Ou para m, h igual a h de m deve ser único. Tem que ser rápido e fácil de calcular. Não se pode retornar a m de h. Não pode apresentar colisões. Isso significa para dois A diferentes o mesmo B não pode ser dado. Observando as condições anteriores, vemos que isso é impossível. A função MD5 resulta num hash de 128 bits. Isto significa que no máximo existem apenas 2 elevado a 128 textos diferentes, o que é falso. Portanto, é muito importante que as colisões sejam mínimas e que encontrá-las seja muito difícil. As funções de hash criptográfico. É necessário, de forma adicional, que sejam uniformes. Para um hash escolhido aleatoriamente, todos os valores de hash são equiprováveis. E com o efeito de avalanche, a mudança de um único bit em A assume um B completamente diferente. Podemos distinguir dois grupos de funções: aqueles que visam manter a integridade das mensagens, detecção e modificação, e os que destinam a verificar a origem da mensagem, ou seja, a autenticação. As funções dash são funções que recebem uma entrada de comprimento indeterminado e produzem um valor comprimento fixo. Mesmo as mais simples funções de hash têm muitas aplicações. As tabelas dash, uma estrutura de dados comum, depende das funções dash. Estas funções simples de hash realmente apenas garantem uma coisa: para duas entradas idênticas, elas produzirão uma saída idêntica. É importante ressaltar que não há garantia de que duas saídas idênticas impliquem que as entradas sejam iguais. Para uma função hash criptográfica, queremos que seja impossivelmente definir, ou seja, impossivelmente difícil chegar a algo. Modificar uma mensagem sem alterar o hash, gerir uma mensagem que tenha um determinado hash, encontrar duas mensagens diferentes com o mesmo hash. O MD5 é um algoritmo de redução criptográfica de 128 bits ampliamente usado. É baseado na função dash projetado por Ronald Rivest em 1951 como uma extensão do MD4. Essa função hash gera resumos de 128 bits. Em 1993, Bertrand Bauer e Anton Vosleyers publicaram um artigo mostrando pseudo-colisões para a função de compressão de MD5. Dobertin expandiu essa pesquisa e conseguiu produzir colisões para a função de compressão. Em 2004, com base no trabalho de Dobertin, Xiaoyun Wang, Deng Yufeng, Shujia Lai ou Wu Yu, mostraram que o MD5 é vulnerável a ataques de colisões de hash. Um dos problemas do hash, das funções de hash, são mesmo as colisões. Adição de bits, ou seja, nas etapas, a mensagem estendida de forma a uma longitude menor que 448 seja múltiplo de 512. Este passo é realizado imediatamente após a longitude congruente com 448 modo 512. Comprimento da mensagem: um número inteiro de 64 bits que representa o comprimento da mensagem antes da adição ser concatenada. No final do resultado da etapa anterior, se o tamanho da mensagem for superior a 64 bits, apenas os primeiros 64 bits serão usados. Após esta etapa, a mensagem é um múltiplo exato de 512. Por sua vez, a mensagem é um múltiplo de 16. Ou seja,
temos que iniciar o buffer. Um buffer de 4 palavras começa com certos valores. Cada palavra A, B, C, D tem 32 bits. As palavras têm os seguintes valores: 0, 1, 23, 45, 67. B, 89, A, B, C, D, E, F. C, F, E, D, C, B, A, 98. D, 76, 54, 32, 10, etc. Processão da mensagem em blocos de 16 palavras. Tamanhos, 4 funções auxiliares, seja entrada é 3 palavras, e a sua saída é uma F, B, C, D igual a B e C ou não B e D. H, B, C, D é o exclusivo B, C e D. E B, C, D igual a C ou exclusivo B ou não D. Após executar 16 ciclos, nos quais uma série de operações são realizadas com umas funções anteriores, ou seja, com as funções dadas anteriormente, B, C, D, obteremos a saída A, B, C, D. O algoritmo SH1 foi desenvolvido pela NSA para ser incluído no padrão DSS, ou seja, para a assinatura digital, diferentemente dos algoritmos de criptografia propostos por essa organização. O SHA1 é considerado seguro e livre de backdoors, pois o facto de o algoritmo ser realizado seguro favorece interesse da própria NSA, produz assinatura de 160 bits a partir do bloco 512 bits da mensagem original. O algoritmo é semelhante ao MD5, com a diferença de que usa uma classificação Big Endian. Ele é inicializado da mesma maneira, ou seja, adicionando ao final da mensagem um seguido de 4 zeros, forem necessários até completar 448, ou seja, pegamos no 1 e definimos zeros, acrescentamos zeros até chegarmos ao valor 448 bits no último bloco, tapondo o comprimento em bits da própria mensagem. Neste caso, o primeiro byte da sequência será o mais significativo. Diferente do MD5, o SHA1 usa 5 registros de 32 bits em vez de 4, que devem ser inicializados antes do processamento do primeiro bloco, com os seguintes valores: A 67, 45, 23, 01, B, E, F, C, D, A, B, 89, C, 98, BA, DC, FE, D, 10, 32, 54, 76, E, C3, D2, E1, F0. Depois que os 5 valores são inicializados, eles são copiados em 5 variáveis A, B, C, D, E e E. O loop principal tem 4 rotações, com 20 operações cada. Então, a transformação de x, y, z vai ser x e y ou não x e z. Get x, y, z. X ou exclusivo y ou exclusivo z. H de x, y, z é x e y ou x e z ou y e z. No caso da operação F, é usado na primeira rotação, 0 menor que t menor que 19, G no segundo, em que 20 menor que t menor que 39, e no quarto 60 menor que t menor que 79, e H no terceiro, que é entre 40 e 59. Além disso, 4 constantes são usadas para a rotação. A primeira constante é o K0, pode ser 5A, 82, 79, 99. O K1, 6E, D9, EB, A1. K2, 8F, 1B, BC, DC. E K3, CA, 62, C1, D6.
Por fim, o bloco de mensagem M é dividido em 16 partes de 32 bits M0, ou seja, de M0 a M15, e convertido em 80 partes de 32 bits ou seja, palavras de W0 a W19, usando o seguinte algoritmo. A palavra T é igual a MT, para T igual a 0 até 15, e o WT final vai ser igual a WT B, produto por WT menos 8, ou exclusivo, T menos 14, T menos 14, ou exclusivo WT menos 16, que é congruente com 1 para T 16 a 79.